pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo do quadro Unici Responde. E Léo, a questão que mandaram pra gente é a seguinte: eu posso visitar uma igreja ou frequentar, mesmo já pertencendo a outra? Então, gente, você pode, né? A gente é livre, que nem dos outros, a gente mora num país livre. E a gente pode frequentar, a gente pode visitar, tudo mais, mas tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Se a gente for ler em Romanos 12, versículo 4 e 5, diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. A diferença que faz para você frequentar outra igreja pertencendo a outra, essa palavra pertencer é você fazer parte, e quando a Bíblia fala em fazer parte do corpo, você pertencer a essa igreja dessa forma. Você é parte dessa igreja, você tem que ter um respaldo dessa igreja, você tem que ter uma consideração por essa igreja, por esse lugar onde você pertence. E a questão é, qual é a tua motivação para você frequentar outra igreja? Talvez você não está sendo mais alimentado pela palavra de Deus, pela igreja onde você frequenta. Ou talvez você quer acompanhar um amigo novo na fé, que quer conhecer outra igreja, você quer dar uma força para ele, alguma coisa nesse sentido. Mas se você recebe alimento na tua igreja, se você recebe apoio, suporte na igreja que você já frequenta, se você se sente bem, qual é o motivo? Por que frequentar outra igreja? Entende? Entendo. Concordo com você nessa questão de que não com você, mas a Bíblia fala isso, você acabou de ler em Romanos, que nós somos parte de um corpo. O Senhor menciona o corpo para que nós possamos entender que nós precisamos estar ligados um com o outro, nós precisamos pertencer a um lugar, responder a um lugar, mas nada impede de visitar um lugar, como você bem mencionou, acompanhar um amigo que às vezes quer visitar um local pela primeira vez, que se sente envergonhado, ou até mesmo naquele local vai ter uma palavra que você gosta de alguém específico, não tem nada de mal, porque se a gente for olhar, eu visitar uma outra igreja, isso ofende a santidade de Cristo ou não? Não ofende, não é antibíblico, a Bíblia não menciona nada a respeito disso. Mas uma coisa importante, Léo, a gente mencionar que é uma cautela que nós devemos ter em relação a que tipo de palavra eu vou ouvir naquele lugar. E eu até tenho um exemplo em relação a isso, porque uma vez, quando eu fazia parte de uma igreja, eu fui fazer uma visita em outra. E naquele local o pastor começou a falar algumas coisas ofensivas, falando que determinado sexo podia fazer uma coisa, determinado sexo não, que determinado sexo era totalmente antibíblico se fizesse alguma coisa, e isso começou a gerar um certo conflito, pesou o ambiente. E dependendo do alimento que é recebido, isso pode gerar uma dúvida de uma forma negativa. Então, esse deve ser o cuidado que se deve ter. Que tipo de alimento que está recebendo naquele local? Exatamente, porque é dessa forma que eu penso também, porque se você é novo na fé, se você não entende algumas coisas que a Bíblia fala, se você não tem um hábito talvez de estudar, de entender o que a Bíblia diz, o que Deus diz, vai confundir. Porque infelizmente tem muitas igrejas que se contradizem, falam do mesmo Deus, mas seguem caminhos diferentes. Isso acaba trazendo bastante confusão. Mas a questão é o seguinte: se você se sente bem no lugar que você vai, se você é alimentado pela palavra de Deus, se a palavra ainda é pregada de forma correta, com entendimento correto, sempre buscando a vontade de Deus, não tem por que você procurar outra igreja, enfim. Eu acho que é uma questão mais de consciência. Pecado não é, errado não é, mas você tem que avaliar se convém ou não convém para você participar ou frequentar. Verdade, Léo. Então nós podemos concluir que não tem problema nenhum você fazer uma visita a um determinado local, mas você tem a sua casa. Nós precisamos pertencer a um local e o principal é o alimento que está sendo dado, a palavra que está sendo gerada ali. Exatamente. Se nós pudermos contribuir com você de alguma forma, espero que sim. Mande as suas dúvidas pra gente, curta lá a nossa página no Instagram, Comunidade Jeová Nissi. Deus abençoe. Deus abençoe.